Paz de Cristo, amados. Daqui é o vosso bem-amado Pastor Francisco Seque. Viemos através da emissão A Voz da Verdade, podermos então conceder a oportunidade aos amados de poderem ter contato com a continuidade da primeira emissão em que nós falamos acerca da movimentação do Sol. É um tema grande, mesmo um tema longo, e nós falamos de algumas coisas na vez passada, e hoje estaremos falando então de outras coisas também. E eu abençoo todos os amados que nesse exato momento têm contato com esses vídeos, e todos os amados que têm ajudado de forma direta e indireita para nós podermos então realizar esses vídeos e darmos oportunidade aos nossos irmãos de poderem ser abençoados por ele. Acreditamos que uma vez que nós estamos fazendo isso, estamos ajudando o povo de Deus a conhecer a verdade. E eu penso que na próxima emissão, numa emissão que nós estaremos fazendo, vamos falar um pouquinho sobre a verdade. O que é a verdade? Porque mesmo até Pilatos perguntou a Jesus, quando Jesus disse a ele que eu vim para dar testemunho, para testificar sobre a verdade, Pilatos perguntou a ele o que é a verdade. Para nós pararmos de passarmos a citar como um slogan, João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Não é um slogan. O que é a verdade? Sabemos que quem é a verdade é o Senhor Jesus. Mas o que é a verdade? Que Deus nos abençoe para que nas próximas vezes então possamos evitar esforço de fazer uma gravação de um vídeo, sempre na emissão A Verdade, para nós então podermos falar sobre a verdade. Por agora eu quero ler com os amados no livro de Êxodo, capítulo 25. Êxodo, capítulo 25. Estamos a continuar falando sobre o mesmo tema, a movimentação do Sol. Não estamos apressados, estamos a falar de forma vaidosa mesmo, sim, de forma vagarosa. Estamos a falar com toda a lentidão, de forma que os amados nos possam compreender, para que os irmãos nos possam compreender, para que não seja um calcanhar de Aquiles este ensinamento para os amados. Ok, então vamos, livro de Êxodo, capítulo 25, vou ler o versículo 8 e o versículo 9, que diz assim: E me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme a tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus vasos, assim mesmo o fareis. Queridos e amados irmãos, estamos a continuar a falar acerca da movimentação do Sol, e nós colocamos a nossa base, o nosso fundamento, a partir de Gênesis capítulo 37, a partir do versículo 9 até o versículo 11, em que nós falamos acerca do sonho de José, e que quando Jacó vai interpretar o sonho de José, Jacó ele mesmo vai se identificar como Sol. E dissemos que Jacó, que se identifica como Sol, ele nasce em Canaã, mas vem morrer no Egito. Dissemos que Canaã representa os céus, o Egito representa a terra, representa o mundo, onde o verdadeiro Sol, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio morrer. Quer dizer que ele saiu de Canaã, que é os céus, ele foi gerado nos céus, mas ele veio morrer no mundo, que é o Egito. E fomos falar acerca da movimentação dele de Belém para a Galileia das Nações. Fomos tocar em Elimeleque. Dissemos que Elimeleque saiu de Belém e foi morrer em Moab. Dissemos que tudo ali vemos a movimentação do Sol. E hoje estaremos falando sobre outras coisas e também
alguns outros pontos que nós podemos então prometer na emissão passada, que nós falaríamos hoje. Então nós estaremos de certa forma concedendo oportunidade aos amados para que possamos então ter contato. Mas em primeiro lugar é necessário que hoje nós compreendamos, amados, Êxodo capítulo 25, a partir do versículo 8 até o versículo 9. A Bíblia está nos dizendo que Deus disse a Moisés para que ele pudesse fazer uma réplica do tabernáculo que ele havia visto no monte. Deus havia lhe mostrado no monte, e Deus mandou ele vir fazer a mesma réplica embaixo do monte. Queridos e amados irmãos, ele viu no alto, mas esse tabernáculo que viu no alto, Deus queria que esse tabernáculo fosse feito uma réplica na terra, de forma que o tabernáculo que está elevado pudesse ser, como é que eu posso dizer, pudesse ser refletido na terra, e desta forma Deus manifestaria a sua presença. Por enquanto nós não estamos falando sobre o tabernáculo, não estamos falando sobre algumas coisas ligadas a ele, mas será necessário que nós toquemos alguns pontos sobre o tabernáculo para que nós possamos então retirar uma ideia naquilo que estamos falando acerca da movimentação do sol. Quando Deus manda fazer o tabernáculo, Deus diz a Moisés para fazer o tabernáculo segundo o modelo que ele havia visto no monte. Quer dizer que se Moisés falhasse em um pequeno detalhe no tabernáculo, queridos e amados irmãos, nem que fosse um pequeno garfo, irmão, nem que fosse um pequeno garfo, nem que fosse uma pequena falhazinha, isso diretamente impediria a manifestação do Eterno dentro do tabernáculo, porque o tabernáculo teria que ser feito segundo o modelo, porque o Senhor disse: procure fazer tudo segundo o modelo que você viu no monte. Mas, amado, preste atenção, porque quando nós lemos no livro de Êxodo, nós entendemos que o Senhor fez o tabernáculo, mandou fazer o tabernáculo de dentro para fora. Moisés poderia construir o tabernáculo começando do lugar santíssimo até ao átrio. E nós entendemos, amados, que Paulo vai nos explicar perfeitamente o tabernáculo a partir dos 3 céus. Porque o tabernáculo era composto de lugar santíssimo, lugar santo e átrio. Ou átrio, lugar santo e lugar santíssimo. Era essa a exposição ou a constituição do tabernáculo. E quando Paulo vai nos dizer no livro de 2 Coríntios capítulo 12, que eu vou querer ler com os amados, 2 Coríntios capítulo 12. Oh Jesus. Segundas Coríntios, estão em 1 Coríntios. 2 Coríntios. Obrigado, Senhor. Vou começar a ler a partir do versículo 1. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao 3º céu. Queridos, quando Paulo vai falar acerca do 3º céu, vai nos fazer entender e vai nos fazer confirmar de que verdadeiramente existem 3 céus, irmão. Existe o primeiro céu, mesmo até na ciência estuda-se. O primeiro céu é o céu atmosférico, o céu que parte desde a terra, o céu atmosférico. E segundo céu nós temos o céu dos astros, onde estão as estrelas, a lua, onde os astros se manifestam e vivem, onde eles estão. O terceiro céu acima do céu dos astros é o céu de Deus. E queridos e amados irmãos, até mesmo um dos nossos amados
irmãos brasileiro, o pastor Antônio Cirilo, ele nos ajuda a compreender que o átrio, quando ele fala do átrio numa das suas ministrações, ele fala que o átrio é o mundo. Portanto, o primeiro céus que começa desde a terra, que é o céu que é chamado de céu atmosférico, representa o átrio. O segundo céu, que é os céus dos astros, representa o lugar santo. E o terceiro céu, que é o céu de Deus, que é a morada de Deus, representa o lugar santíssimo. Mas Deus mandou que Moisés pudesse fazer o tabernáculo, a representação do tabernáculo na terra, do lugar santíssimo ao átrio. Então vemos de forma clara que quando o nosso Senhor Jesus está saindo dos céus e está a vir morrer na terra, diretamente ele está a sair do lugar santíssimo e ele está a vir morrer no átrio. E é necessário ainda que falemos, porque era no átrio onde estava o altar de holocausto, o altar do sacrifício. E era ali, queridos e amados irmãos, onde o nosso Senhor veio morrer, porque o altar do holocausto se encontrava no átrio, no mundo. Por isso, mesmo no livro de Êxodo, nós vamos entender, livro de Êxodo capítulo 12, o cordeiro não morreu, queridos e amados irmãos, na terra de Canaã. O cordeiro teve que morrer no Egito, porque o Egito representa o mundo. E é lá onde o altar de holocausto, o altar de sacrifício tinha que se manifestar. E é lá onde aconteceu a morte do verdadeiro, do sol que é Jacó. E o verdadeiro sol que é Jacó é o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele veio, ele saiu do lugar santíssimo, saiu dos céus, mas ele veio morrer na terra. É na terra onde ele veio manifestar a morte. É na terra onde ele veio resgatar. É na terra onde ele veio morrer, para que através do seu sangue pudesse então manifestar a nossa salvação. Queridos e amados irmãos, é necessário que nós ainda possamos ler uma passagem, porque os sacrifícios do Antigo Testamento não agradaram a Deus. Os sacrifícios do Antigo Testamento não levou o povo à salvação. E Paulo diz isso no livro de Hebreus capítulo 10, que nós vamos passar a tocar depois, mas por enquanto nós vamos ler uma passagem no livro de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 16. Deuteronômio capítulo 16. Deuteronômio 16. Nós vamos ler o seu versículo 19. Vou começar mesmo a ler a partir do versículo 18. Juízes e oficiais porás em todas as tuas portas, que o Senhor teu Deus te dê entre as tuas tribos, para que julguem o povo com juízo de justiça. Não torcerás o juízo, não farás distinção de pessoas, nem tomarás peitas. Presta atenção a esse termo, peitas, subornos. Quer dizer, não aceitarás corrupção. Porquanto a peita cega os olhos do sábio e perverte as palavras dos justos. Deus está nos mostrando de forma clara que os subornos, as peitas, cegam os olhos do juiz. Quer dizer que quando um juiz aceita peita, ele diretamente está a ser corrompido. Quando um juiz aceita suborno, ele está diretamente a ser corrompido. E o Senhor Deus, ele vai dizer de forma clara que um juiz não pode aceitar peitas, um juiz não pode aceitar suborno. E o primeiro juiz, antes que existisse qualquer juiz, é o nosso Senhor Deus. Ele é que é juiz. Por isso, queridos e amados irmãos, todos os sacrifícios entregues no Antigo Testamento foram verdadeiramente peitas e o Senhor não os recebeu.
Mesmo até, queridos e amados irmãos, o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo foi o sacrifício que verdadeiramente veio convencer o coração de Deus, mas como o juiz não pôde aceitar peitas, para Deus aceitar o sacrifício do nosso Senhor, ele teve que manifestar a escuridão durante o dia. Por isso, quando Jesus Cristo foi para morrer, a Bíblia diz que manifestou-se a escuridão, e Deus veio levar o sacrifício na escondida, para que as pessoas não vissem como o juiz seria corrompido. Porque o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo é que corrompeu, é que alcançou, satisfez, queridos e amados irmãos, e convenceu o coração de Deus. Por isso, no livro de Hebreus, capítulo 11, Hebreus 11, Hebreus 10, Hebreus 10, a partir do versículo 6, diz assim: holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis, aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis, aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Queridos e amados irmãos, a morte do nosso Senhor Jesus Cristo é que convenceu o coração de Deus. Deus, sendo o verdadeiro juiz que não aceita peitas, então o sacrifício do nosso Senhor convenceu o coração do juiz e corrompeu o coração do juiz, irmão. Isso pode ser escândalo. Mas Deus manifestou a escuridão no dia que o sacrifício estava na cruz. E Deus veio então tomar o sacrifício na escondida. E dali, queridos e amados irmãos, nós alcançamos o favor de Deus. Mas é necessário ainda que nós compreendamos, porque citamos na vez passada o livro de Gênesis capítulo 1, no seu versículo 16, e é necessário que nós toquemos de forma mais delicada, nesse caso, se é o termo que podemos usar, mais peculiar, mais dissecada, para nós falarmos muito bem sobre Gênesis capítulo 1, versículo 16. Estamos a falar acerca da movimentação do sol. O Senhor saiu de um lugar e veio morrer num outro lugar para beneficiar tanto a ti quanto a mim. O Senhor seja louvado por isso. Gênesis capítulo 1, versículo 16, diz assim: e fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Queridos e amados irmãos, no quarto dia Deus vem e cria o sol. Mas devemos entender que o sol, por isso é que nós falamos que Deus fez a criação durante 3 dias só. Os outros 3 dias Deus começou a ampliar a partir de coisas que Ele já havia criado antes. Quer dizer, os outros 3 dias Deus começou a repetir a criação em detalhes. Mas não é um erro teológico dissermos que a criação foi feita em 3 dias. Não é. Embora que nós sabemos, essa é uma informação vulgarizada, que a criação foi manifesta em 6 dias, porque no 7º, portanto, Deus descansou, porque Ele havia então alcançado o clímax. Havia então alcançado o clímax da sua criação, que é o homem, no 6º dia. Mas compreenda, queridos e amados irmãos, que no primeiro dia Deus vai criar a luz. Deus cria a luz. E no quarto dia Deus cria o sol. No segundo dia Deus cria as águas. E no segundo dia Deus cria as águas. E no quinto dia Deus diz para as águas produzirem. Para as águas produzirem. E no terceiro dia Deus cria a terra. Deus extrai a porção seca das águas e cria a terra, dá o nome terra. E no 6º dia
ele vai então fazer o homem. E não esqueça que o homem é pó da terra. Portanto, no primeiro dia Deus cria o sol, ou Deus cria a luz. No quarto dia ele pega essa luz e manifesta num corpo que ele chama de sol. Dali nós entendemos que Deus primeiro faz a luz, segundo dia ele faz as águas, ou então manifesta as águas, neste caso, você faz a separação, e no terceiro dia ele extrai a terra. Dali nós vemos que a partir desses 3 dias Deus já havia manifesto como é que nós podemos dizer isso? A matéria-prima que ele poderia usar então para manifestar tanto o homem que viria da terra, já havia criado, tanto os peixes que ele teria que manifestar nas águas, já havia tanto o sol que ele deveria manifestar, deveria manifestar um corpo, a luz que ele já havia criado no primeiro dia. Por isso é que nós dissemos que a criação foi manifesta em 3 dias, mas depois desses 3 dias, Deus começou agora a ampliar a partir de coisas que ele já havia criado. Por isso é que nós falamos ainda que a Bíblia começa em Gênesis 1 e termina em Gênesis 3,15. Quando Deus chega em Gênesis 3,15, Deus termina a Bíblia. Quer dizer, dali para frente, Deus só começa já a ampliar para fazer aparecer a semente da mulher. Porque Deus já havia dito tudo. Deus já havia dito que colocarei inimizade entre a mulher e a serpente, a sua descendência com a descendência da serpente. E ele disse que a serpente, a descendência da mulher, pisaria a cabeça da serpente, e a serpente lhe morderia o calcanhar. Quer dizer, Deus já havia dado a promessa da descendência da mulher, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E dali Deus só começou a ampliar, fez aparecer Abraão, fez aparecer Isaac, fez aparecer Jacó, fez aparecer as 12 tribos, fez aparecer Davi, fez aparecer Salomão. Tudo isso, queridos e amados irmãos, Deus estava ampliando simplesmente para fazer aparecer a semente da mulher. Mas era algo que Deus já havia, queridos e amados irmãos, dito no livro de Gênesis. Portanto, Deus amplia para verdadeiramente demonstrar o que ele já havia prometido. Portanto, nós começamos a dizer, irmãos, que no quarto dia Deus cria o sol, mas o sol foi a luz que vestiu o corpo. No primeiro dia Deus cria a luz, e no quarto dia Deus manifesta a luz dentro de um corpo. Quer dizer, o sol é a luz que veste o corpo. Mas quando é que a luz veste corpo? A luz veste corpo no quarto dia. Por isso é que dissemos, queridos e amados irmãos, que no quarto dia a luz vem e entra dentro de um corpo. E é este corpo contido dentro dele, a luz, que passou a ser chamado de sol. Mas isso foi manifesto, queridos e amados irmãos, no quarto dia. O número 4 fala-nos da libertação e do libertador. Por isso você vai entender que a ressurreição de Lázaro não foi feita no outro dia, foi feita no quarto dia. Porque Jesus Cristo esperou até o quarto dia, porque o número 4 fala da libertação e do libertador. Quer dizer que o sol, ou a luz do primeiro dia, teve que vestir o corpo no quarto dia para libertar. A luz do primeiro dia teve que vestir o corpo no quarto dia para resgatar. A luz do primeiro dia teve que vestir o corpo no quarto dia para salvar. Porque quando a luz vestiu o corpo no quarto dia, era para iluminar a terra. A terra fala do homem. Quer dizer, quando a luz veste corpo e se torna sol, ele ilumina a terra. Por isso a Bíblia vai dizer que quando Jesus Cristo veio, ele era a luz que vestiu o corpo, ele era o sol da justiça. O livro de Lucas vai nos dizer que quando Zacarias, Lucas capítulo 1, penso que versículo 65. Lucas 1. Vou começar a partir do versículo 1.
E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos aborrecem, para manifestar misericórdia aos nossos pais e lembrar-se do seu santo concerto e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que libertados das mãos ou da mão dos nossos inimigos, o serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. Queridos e amados irmãos, a partir ainda do livro de Malaquias capítulo 4. Malaquias capítulo 4. Malaquias capítulo 4, versículo 2. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. Queridos e amados irmãos, Jesus Cristo, Ele é o sol da justiça, que veio e se manifestou. Ele é a luz que se manifestou num corpo, que é o sol, e veio para então clarear, e veio para então salvar, veio para dissipar toda a escuridão, veio para retirar toda a treva nas nossas vidas, veio para retirar toda a escuridão nas nossas vidas através da sua presença. Por isso nós vemos, queridos e amados irmãos, que Jesus foi ressuscitar Lázaro no quarto dia. Por que no quarto dia? Porque o número 4 fala da libertação e do libertador. E vemos ainda, queridos e amados irmãos, que quando tomaram os 3 amigos de Daniel e colocaram eles dentro da fornalha de fogo, apareceu o 4º homem. Esse 4º homem, que tinha parecer do Filho dos Deuses, verdadeiramente é o nosso Senhor, que veio para manifestar libertação a eles. O fogo não os queimou. E, querido e amado irmão, entenda que quando os 3 amigos de Daniel foram tomados e colocados dentro da fornalha de fogo, Daniel não estava, Daniel estava na casa real. Porque ali fala também do arrebatamento. Quer dizer, Daniel está arrebatado e os 3 amigos de Daniel passando na grande tribulação. E preste atenção que o forno havia sido aquecido 7 vezes, que fala dos 7 anos da última semana que falta dentro das 70 semanas de Daniel, que verdadeiramente se vai manifestar o período da tribulação. Mas no final desses 7 anos, o Senhor vai aparecer, a vinda gloriosa do Senhor, Mateus capítulo 24, então o Senhor vai manifestar-se, mas não estamos ali ainda. Queridos e amados irmãos, entenda que eles foram tomados e colocados dentro da fornalha, apareceu o 4º homem. O 4º homem fala do nosso Senhor Jesus Cristo, que veio para manifestar a libertação. E entendemos ainda, queridos, que a Bíblia diz que o povo de Israel foi levado para dentro do Egito e eles sofreram até a 3ª geração, porque na 4ª geração eles tinham que sair, porque o número 4 fala da libertação. Mesmo até a maldição poderia manifestar-se da 1ª, 2ª, 3ª, somente até na 4ª geração, queridos e amados irmãos, a maldição tinha que ser extinguida. A maldição tinha que parar, porque o número 4 fala da saída, o número 4 fala da libertação, o número 4 fala da solução, o número 4 fala da salvação também. E entenda ainda, queridos amados irmãos, que nós somos a 4ª geração. Nós somos a geração da liberdade. Porque a Bíblia nos diz no livro de Mateus capítulo 1, a Bíblia nos diz no livro de... Vamos ler. Fala-nos de 3 gerações, mas de Cristo até nós somos a 4ª geração. Essas coisas. Ok? Mateus capítulo 1. Versículo 17. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. Desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações.
e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Nos apresentam aqui 3 gerações de 14 gerações. A primeira lista de 14 gerações é a primeira geração, que é de Abraão até Davi. Temos ali o primeiro grande grupo. Depois nós temos de Davi até a deportação para a Babilônia, temos o segundo grande grupo. Depois da deportação para a Babilônia até Cristo, temos o terceiro grande grupo. E de Cristo até nós, temos o quarto grande grupo. Por isso, queridos e amados irmãos, nós somos da mesma geração que Paulo, da mesma geração que os Pedro, da mesma geração que os Filipe, porque o Senhor ainda disse: até que o Filho do Homem venha, esta geração não passará. Porque nós somos da quarta geração, nós somos a geração da liberdade, nós somos a geração da salvação, nós somos a geração da abertura. Queridos e amados irmãos, nós somos da geração do Senhor. Nós pertencemos à quarta geração. Por isso, à luz do primeiro dia, ele teve que vestir corpo no quarto dia para vir retirar toda a escuridão. E nós estamos falando acerca da movimentação do sol. E entenda ainda, queridos e amados irmãos, que a Bíblia nos fala de Davi. Davi era o 8º filho de Jessé. O número 8 nos fala da eternidade. O número 8 nos fala do Espírito Santo. Mas entenda, não estamos naquele lado do número 8, mas estamos a falar do número 4. Entenda que quando Jessé tomou Davi, disse a Davi para Davi ir até o campo de batalha, ir ver como estavam os seus irmãos. A Bíblia diz que lá no campo de batalha estavam 3 irmãos de Davi. Estava lá Eliabe, estava lá Samã e estava lá o outro filho, esqueço o nome. Estavam lá 3 irmãos de Davi. Estavam lá em frente do combate. Mas só que esses 3 irmãos de Davi que estavam lá em frente do combate, Golias se levantava, mas eles não conseguiam dar a salvação para o povo. Golias se levantava durante um período de 40 dias, eles não conseguiam dar solução para o povo. Mas quando Jessé vai enviar Davi, no campo de batalha, Davi vai vir como o 4º filho de Jessé. Ele vai aparecer como o 4º filho, queridos e amados irmãos. Os 3 primeiros filhos não puderam dar a solução, não puderam dar a salvação para o povo. Mas é Davi que aparece como o 4º que vem dar a solução para o povo. Preste atenção, a lei, os salmos e os profetas que estavam primeiro, que vieram primeiro, não concederam a salvação. Era necessário que Jesus Cristo, que é a graça e a verdade, viesse, queridos e amados irmãos, para vir dar salvação ao povo. Por isso a Bíblia diz no livro de Efésios capítulo 2, no seu versículo 8, a Bíblia diz no livro de Efésios capítulo 2, versículo 8, que a salvação é pela graça no caminho da fé. Quer dizer que a libertação veio a partir do verdadeiro Davi, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que aparece no campo de batalha como 4º. Mas, portanto, falar sobre a movimentação do sol e onde nós já chegamos, queridos e amados, vou falar agora um pouquinho sobre o 6º mês, que é o mês de Elul, e ligar isso com Gênesis 30, versículo 20. Porque no livro de Gênesis 30, versículo 20, quando Zebulão vai nascer, nós vamos ler, espero não fazer confusão aos amados. Gênesis capítulo 30, versículo 20. Estaremos falando um pouquinho daqui a minutos sobre o mês de Elul. O mês de Elul é o 6º mês do calendário judaico. E neste mês era uma lenda judaica que neste mês o rei se manifestava no campo. Quer dizer que neste mês, no 6º mês, o rei saía da casa real e ele vinha até no campo. Ele vinha no campo fazer um trabalho e ele levava no campo o seu anel, que era o seu carimbo. E ele levava no campo até mesmo as suas decisões. Ele levava no campo
ele chegava no campo e construía ali a sua tenda, e ele ficava no meio do seu povo e respondia às situações dos seus compatrícios, dos seus concidadãos. Ele ficava ali respondendo às situações sem precisar de nenhuma audiência. E existia uma trombeta que era tocada, dizendo então que o rei está no campo e que todo o povo teria a oportunidade de ir até ao rei e buscar qualquer solução que ele estaria então precisando. Mas isso era manifesto no mês de Elul, que é o 6º mês do calendário judaico, porque no mês de Tishri, que é o 7º mês, era o mês que vinha com 3 festas de extrema importância: a festa de expiação, a festa das trombetas e a festa dos tabernáculos. Mas no 6º mês, o 6º mês era praticamente como um mês de preparação. Mas e depois é que vinha o 7º mês, que vinha com essas três festas, que por enquanto nós não estamos a falar acerca desse assunto, mas eu estarei falando um pouquinho sobre o mês de Elul como verdade, porque nós falamos no livro de Salmos, capítulo 19, versículo 4, que quando o sol, falamos que o sol é quem preside, falamos que o sol é o rei, mas só que quando o sol sai de um lugar, quer dizer que ele sai dos céus, os céus que é também uma representação da casa real, ele sai dos céus e vem até no campo. E quando ele chega no campo, no livro de Salmos 19, versículo 4, a Bíblia diz que ele entra dentro de uma tenda. Então vemos que no mês de Elul, o rei sai da casa real e vem até no campo, e ele entra dentro de uma tenda e agora começa a responder às situações do povo. Nós vamos chegar até ali, mas deixa-me ainda ler o livro de Gênesis, capítulo 30, seu versículo 20. Vamos ligar com o mês de Elul. Gênesis capítulo 30, versículo 20, diz assim a palavra do Senhor: E disse Leia: Deus me deu a mim uma boa dádiva. Desta vez permanecerá o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos, e chamou seu nome Zebulão. Queridos e amados irmãos, é necessário que a gente compreenda algo, porque no nascimento de Zebulão é o momento que Leia, a mulher, ele vai entender que agora o meu marido vai permanecer comigo. E entenda, queridos e amados irmãos, que ali se encontra oculto Isaías capítulo 7, versículo 14, que ele seria chamado Emanuel, porque Emanuel quer dizer Deus com a sua esposa. Quer dizer, Deus no meio de nós, quer dizer, Deus vestiu o corpo, está conosco. Deus dentro de uma tenda e está conosco. Queridos irmãos, compreenda que o Zebulão verdadeiramente fala do Senhor que vestiu o corpo, e uma vez que ele vestiu o corpo, Deus manifesta a sua presença de forma permanente. Quer dizer que Deus se torna permanente com a mulher, Deus se torna permanente com a esposa. Por isso o Senhor disse: eis que não vos deixarei e estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele está permanentemente conosco através da vinda do verdadeiro filho, do verdadeiro Zebulão, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E entenda, queridos e amados irmãos, que no mês de Elul o rei saía da casa real e ele ia manifestar a sua presença no campo, e ele entrava dentro de uma tenda. E falamos na vez passada que a tenda fala do corpo. Segundo 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, Paulo vai dizer que o vosso corpo é o templo, o vosso corpo é a tenda, o vosso corpo é o tabernáculo do Espírito Santo. Dali nós entendemos que uma vez que a tenda fala do corpo, diretamente Jesus Cristo, ou Deus, se manifestou no nosso meio através de um corpo e foi chamado de Jesus o Cristo. E através do nascimento de Jesus Cristo, queridos e amados irmãos, ele foi chamado de Emanuel, porque Deus se manifestou de forma permanente com a sua esposa. E é dali onde nos surge a ideia de Zebulão, porque quando Zebulão nasce, Leia vai dizer, a mulher vai dizer que agora o meu marido vai permanecer comigo. E Zebulão era o 6º filho. E era no 6º mês que
Queridos e amados irmãos, o rei saía da casa real e vinha se manifestar no campo. E o número 6 nos fala do homem, porque o homem é obra do sexto dia, ele foi criado no sexto dia. Então, quando Deus veste um corpo, ele se manifesta de forma humana, é para se manifestar no meio do seu povo. Por isso, quando o rei deixava a casa real, ele vinha no campo, entrava dentro de uma tenda, e nós estamos a dizer que esse rei que deixa a casa real é Jesus Cristo, que deixa os céus e vem na terra e entra dentro de uma tenda que é um corpo. E quando ele entra dentro de uma tenda que é o corpo, ele agora começa a manifestar favor ao seu povo. Por isso é que no mês de Elul, quando a trombeta era tocada, já não existia qualquer audiência. Porque no Antigo Testamento havia uma audiência. Se alguém precisasse de perdão de pecado, se alguém precisava de alguma bênção, se alguém precisasse de alguma coisa, era necessário que existisse um sacerdote para fazer serviço de mediação. Mas quando nosso Senhor Jesus Cristo vem, ele se manifesta no campo. A Bíblia nos diz que quando ele grita na cruz, tudo está consumado. O véu do templo, que tinha 25 metros de altura, rasgou-se do alto a baixo. Ele estava dizendo que já não precisa disso, já não existe audiência alguma, porque o rei está no campo. E quando ele grita, o véu do templo rasga, quer dizer que ele estava retirando o antigo para estabelecer o novo, queridos e amados irmãos, através da cruz. Ele manifesta, aleluia, manifesta a nova vida, manifesta o novo início, manifesta porque ele disse que a nova aliança seria inaugurada pelo seu sangue. E onde é que verteu o seu sangue? O seu sangue verteu justamente na cruz. Louvado seja o Senhor. Mas quando ele morreu, queridos e amados, compreenda que o Antigo Testamento tudo estava envolvido ao templo, porque os judeus não adoravam sem presença de templo. Por isso, quando Deus trouxe Nabucodonosor para vir destruir o templo nos tempos de Roboão e os outros ali, a Bíblia diz, queridos e amados irmãos, penso que foi já no tempo do rei Joaquim, eu penso já não tenho isso de cor, mas a Bíblia diz que quando eles foram levados, o templo destruído, não tinham como cultuar. Por quê? Porque a adoração dos judeus era condicionada pela presença do templo. E Jesus Cristo vai conversar com a mulher samaritana. No livro de João capítulo 4 vai dizer a ela que agora já não é em Jerusalém. Por que ele cita Jerusalém? Porque era em Jerusalém onde se encontrava o templo. O templo que havia sido restaurado no tempo de Esdras e Neemias, e que depois sofreu uma grande restauração de forma eficaz por Herodes. E entenda, queridos e amados irmãos, que o único endereço legal e endereço favorável que Deus deu, onde o templo teria que ser construído, é Jerusalém, não é no Brasil, irmãos. Por isso compreenda, um templo de Salomão construído num lugar que não é em Jerusalém é uma grande abominação, é uma grande blasfêmia. Queridos e amados irmãos, e alguns serão julgados simplesmente por este ato. Por isso é que dissemos que muitos, quando o Senhor voltar, muitos serão julgados pela razão de eles terem feito coisa. Ah, não, eu fiz para isso. Só o motivo é que vai fazer muitos serem julgados negativamente. Por que você contribui na obra? Eu contribuía, não sei o que. Sim, você contribuía para o teu nome aparecer no panfleto. Só pelo motivo que você contribuía, você será julgado negativamente. Por isso devemos dar de coração. Não estou a querer dizer que não devemos dar. Nós precisamos dos dinheiros para fazer as coisas, tudo quanto nós estamos fazendo. O evangelho é grátis, mas o processo de evangelização verdadeiramente nos custa valores. Só para nós fazermos esses vídeos, então, e colocarmos em discos e tudo mais, não são folhas de papel, verdadeiramente são papel moeda. Glória a Deus. Papel moeda, mas são kwanzas. Ok, louvado seja o Senhor. Então, nós estamos a dizer, queridos e amados irmãos, que quando
o Senhor morreu na cruz, Ele estava diretamente dizendo que vocês não precisam nem mais em Jerusalém, nem mais em algum lugar, nem no monte, porque algumas pessoas pensam que a presença de Deus se encontra no monte. Jesus disse, nem em Jerusalém, nem na montanha, nem no monte, mas dentro dele. E se nós queremos orar verdadeiramente, devemos adorar e orar dentro de Jesus. Porque você pode ir no monte, pode ir na montanha mais montanhosa e mais alta, não sei como. Mas, queridos e amados irmãos, se você deixa o Senhor, você deixou o verdadeiro lugar de adoração. É dentro de Jesus. Hoje as montanhas estão cheias, é muito barulho. Outros vão à busca verdadeiramente, outros não. Outros até vão fazer feitiçaria, bruxaria, magias nas montanhas. E algumas pessoas acham que não, Deus só se manifesta. Irmãos, já não é nem em Jerusalém, nem no monte, mas agora é dentro de Jesus. Ele é o verdadeiro lugar de adoração. Ele é a resposta de Deuteronômio 16. Que Deus disse, se vocês celebrarem uma Páscoa em um lugar que não seja o lugar que eu indiquei, a vossa celebração será em vão. Queridos e amados irmãos, toda adoração feita fora de Jesus é uma adoração falsa. E eu te aconselho, se você se encontra adorando de um outro modo, em um outro lugar que não seja em Jesus, porque Pedro disse claramente, para onde mais nós iremos? Para quem mais nós iremos se é em ti onde existe a palavra da vida? É dentro de Jesus. Portanto, a vinda de Jesus, ele veio e colocou de parte todas as audiências. Nós não precisamos mais de audiência porque o rei está no campo. Nós não precisamos mais de audiência porque ele está no nosso meio. Nós não precisamos mais de audiência porque ele veio e manifestou-se no nosso meio e foi tocada a trombeta com um edito real dizendo que o rei está no campo, vai ao encontro dele. Já não precisamos de algum sacerdote para fazer serviço de mediação, porque a porta foi aberta, ele abriu o caminho, o novo e vivo caminho, para que nós tenhamos acesso ao lugar santíssimo, queridos e amados irmãos, onde se encontra a vida. Porque durante muito tempo nós ficamos desprovidos da vida, porque Romanos 3, versículo 23, a Bíblia diz que todos pecaram e ficaram separados da glória de Deus. E onde é que a glória de Deus se manifestava? Tanto a Kavod, tanto a Shekinah, se manifestava dentro do lugar santíssimo. E Deus colocou ali um véu, quer dizer que ele barrou a glória. E nós não tínhamos acesso à glória. E quando Jesus Cristo gritou na cruz, tudo está consumado, o véu rasgou. Queridos e amados irmãos, a glória saiu do lugar santíssimo e veio até nós. E nós fomos envolvidos pela glória de Deus. E a glória de Deus fala da salvação, amados. Por isso a Bíblia vai dizer no livro de Romanos 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o Senhor. Queridos e amados irmãos, compreenda ainda. No mês de Elul, o rei vinha com o seu anel. Quer dizer que quando ele se manifestava no campo, uma certa situação ele carimbava no momento, ele dava a solução no momento. Ele não precisava voltar para a casa real para ir buscar e depois vir. Ele não precisava disso. Ele dava a solução no momento. Por isso, quando Jesus Cristo manifestou-se na terra, quando Jesus Cristo veio, quando ele esteve dentro de um corpo, ele dava a solução no momento. Se era perdão, ele perdoava. Se era cura, ele curava. Ele não precisava ir mais no céu e Pai, posso perdoar? Não, ele mesmo, o Pai estava dentro dele, porque Jesus Cristo é Deus. Queridos e amados irmãos, o que é que vamos falar mais? Se ele mesmo é Deus. Ele é Deus, irmão. Porque Filipenses vai dizer que o seu nome foi exaltado soberanamente, de forma que nos céus, na terra e debaixo da terra, todo joelho. Quer dizer que se nos céus existe alguém superior que Jesus, até mesmo aquele superior aí, o joelho dele é se dobrar diante de Jesus. Então, por que como é que Jesus Cristo não é Deus? Hein? É Ele que é Deus, o verdadeiro Deus. Mas entenda ainda, queridos e amados irmãos,
prometemos que iríamos explicar um pouquinho sobre Gênesis capítulo 3, no seu versículo 15. Gênesis capítulo 3, quando Deus vai dizer a sua grande promessa, que é chamada também de proto-evangelho. A palavra proto quer dizer primeiro evangelho, boa nova, primeira boa nova anunciada na Bíblia, em que Deus diretamente vai dizer que vou colocar uma inimizade entre a mulher e a serpente, a descendência da mulher e a descendência da serpente. A descendência da mulher vai pisar a cabeça da serpente e a serpente, portanto, lhe morderia o calcanhar. O que é então a mordedura do calcanhar? E quando é que Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, ele é a semente da mulher, mas essa mulher, irmão, não é Maria. Essa mulher não é Maria. Essa mulher, queridos e amados irmãos, livro de Apocalipse capítulo 12, versículo 1. Oh, Jesus. O Senhor seja louvado. Amados, quebra-se, nós temos dito assim, quebra-se o ensinamento por um outro ensinamento. E para nós, queridos e amados irmãos, reconhecermos o joio, temos que ter o trigo. E através desses vídeos, na emissão A Verdade, estamos vindo para retirar, quebrar, matar sofismas. Ok. Apocalipse capítulo 12. Versículo 1. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsia de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si, vou ler o versículo... Ok, versículo 4. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com a vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Queridos e amados irmãos, não estamos aqui ainda interpretando o Apocalipse capítulo 12, porque nós vamos fazer, num momento determinado, vamos falar de forma ríspida mesmo. Esse é o termo, amado. Vamos falar sobre Apocalipse capítulo 12. Mas por enquanto, estamos simplesmente em buscar um detalhe ou um elemento que nos ajuda a compreender que essa mulher estava grávida. Essa mulher, na primeira dispensação é a igreja, na segunda dispensação ela é Israel. Porque quando a Bíblia vai dizer depois dela ter nascido, esse filho que é arrebatado ao trono, verdadeiramente fala de Jesus e também fala de nós que seremos arrebatados. Mas entenda, queridos e amados irmãos, que a mesma mulher na outra parte vai continuar e será perseguida. Será perseguida pelo dragão vermelho e vai manifestar, vai fazer sair águas, e a terra vai ajudar, porque a terra vai abrir a sua boca e vai engolir as águas. E quem é essa terra que abre a boca para engolir? Ah, Jesus Cristo! Quem é essa terra, irmão? Quem é essa terra que abre a sua boca e engole as águas, que ajuda a mulher para a mulher então escapar? Estaremos explicando quando falarmos sobre Apocalipse capítulo 12. Mas é necessário, irmão, que nós entendamos algo, porque Gênesis capítulo 3, versículo 15 vai falar que a semente da mulher é Jesus Cristo. E nós vemos aqui a mulher
concebida, e falamos que essa mulher na primeira dispensação representa a igreja. Jesus Cristo, sendo ele o Filho, sendo ele a palavra, ele é a semente. E uma vez que nós recebemos a palavra, diretamente nós recebemos a semente. E quando recebemos a semente, nós concebemos a semente. Nós queremos explicar como é que nós somos tanto filhos quanto mãe de Jesus. Porque nós somos filhos dele, mas também numa outra dispensação somos mãe a partir do momento que nós recebemos ele, engravidamos dele, porque ele é semente, ele é palavra, e quando nós estamos manifestando ele, diretamente nós estamos dando o nascimento dele. É dali onde nós explicamos que a descendência ou a semente da mulher, que é Jesus Cristo, essa mulher refere-se à igreja. Essa mulher refere-se à igreja, porque a igreja aqui no livro de Apocalipse capítulo 12, que vai dar a luz ao Filho, e esse Filho que é arrebatado ao trono é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz que quando ele viria e pisaria na cabeça da serpente. Mas só que quando ele pisaria a cabeça da serpente, a serpente não lhe deixaria de balde, a serpente não deixaria assim de favor, ele morderia o calcanhar. A mordedura do calcanhar fala do sofrimento que Jesus Cristo teve que passar na cruz. Porque foi na cruz que Jesus Cristo, queridos e amados irmãos, estava pisando sobre a cabeça da serpente. E na cruz ele pisando sobre a cabeça da serpente, então a serpente lhe mordeu o calcanhar. Quer dizer que enquanto ele pisava sobre a cabeça da serpente, a serpente lhe fez sofrer. É esse o sofrimento que Jesus Cristo teve que passar na cruz, enquanto ele esteve derrotando sobre Satanás. E Eclesiastes, queridos e amados irmãos, vamos ler, porque prometemos isso. Eclesiastes capítulo 10. Eclesiastes capítulo 10, no seu versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: quem fizer uma cova cairá nela, e quem romper um muro, uma cobra o morderá. Queridos e amados irmãos, quando é que Jesus Cristo esteve a quebrar o muro para ser mordido por uma cobra? Foi na cruz. É isso que nós lemos da vez passada, livro de Efésios capítulo 2. Efésios 2. Desculpa. Efésios 2. A partir do versículo 12. Que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos o povo fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio. Quer dizer que quando Jesus Cristo estava morrendo na cruz, Ele estava derrubando a parede que nos separava. Só que a promessa de Eclesiastes diz que aquele que derrubar o muro, uma cobra lhe morderá. E ele estava derrubando o muro na cruz do Calvário. A mordedura da serpente, a mordedura da cobra, o sofrimento que ele teve que passar, fazendo então a obra da quebra, do derrubar do muro. E foi desta feita, queridos e amados irmãos, que ele então nos fez entrar e alcançar a salvação. E eu quero, queridos e amados irmãos, citar uma das passagens, que praticamente é a última passagem por hoje. Livro de Gênesis, capítulo 32, a partir do versículo 22. Gênesis 32. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. Queridos e amados irmãos,
A Bíblia aqui nos fala acerca de Jacó, quando ele foi então para ser mudado o seu nome. Ele havia tomado todo o seu rebanho, os seus 11 filhos, suas mulheres, e portanto quando ele foi para passar o val de Jaboque, ele fez-lhes passar todos. Quer dizer que ele lhes deixou a todos, e ele mesmo ficou sozinho e lutou com um anjo. E na luta com o anjo, ele teve então a oportunidade de ser mudado o seu nome. E depois dele ser mudado o seu nome, ele passa daquele lugar e vai até em frente novamente do rebanho, porque ele era, portanto, o condutor. Vemos que ele vai, luta, e depois de ele ter lutado e vencido, dado o nome de Israel, homem, Ra, batalha, El, Deus. Quer dizer, o homem que pelejou com Deus, príncipe, aquele que lutou com Deus. Homem que lutou com Deus. É esse o significado de Israel. Então, queridos e amados irmãos, nós vemos de forma clara que Jacó, ele deixa os 11, ele vai, luta, e depois dele ter ganhado, então, ele é dado um nome, e através desse nome ele passa novamente em frente do rebanho. Por que falamos 11? Porque Benjamim ainda não estava. Benjamim nasceria, portanto, depois. E esta testemunha de forma clara, porque isso se cumpriu no nosso Senhor Jesus Cristo. Ele deixou os 11 e foi lutar, queridos e amados irmãos, pela obra da cruz. Pela obra da cruz ele foi lutar. Por que falamos que ele deixou 11? Porque Judas já não estava. Judas, queridos e amados irmãos, já havia saído para ir trair. Judas já havia saído e ele já não estava no meio. Ficaram apenas 11. E era através disso, queridos e amados irmãos, ele deixou os 11 e foi lutar com Deus no Getsemane. Isso se manifesta de forma clara. Quando ele começa a orar, ele vai dizer: Pai, passa de mim esse cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E através desse ato, queridos e amados irmãos, ele teve que verdadeiramente beber do cálice. E através desse ato ele recebeu o nome que é acima de todos os nomes. Por isso a Bíblia diz no livro de Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 9 até o versículo 10, que o seu nome foi exaltado de forma soberana. Aleluia. Que nos céus, na terra, debaixo da terra, todo joelho se dobra e toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor, que Ele é o Salvador, que Ele é o verdadeiro Senhor e Salvador. Mas para fazer isso, queridos e amados irmãos, ele teve que deixar, ele foi fazer isto sozinho. Glórias a Deus, que Deus então nos abençoe continuamente, e você que está sempre aí nos ouvindo, que Deus manifeste a sua graça sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua igreja, sobre o seu ministério. Faz a obra de Deus com amor, faz a obra de Deus com carinho, porque é um privilégio servir a Deus. Não é simplesmente um ato de obediência. É um privilégio ser funcionário do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu sou Pastor Francisco Seca, pela emissão A Verdade. Viremos numa outra oportunidade com mais um elemento sobre a movimentação do Sol. Que Deus abençoe.